Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo Hilário, responsável pelo programa Anjos aqui da PUC Anjos. E hoje nós vamos conversar com o nosso conselheiro Marcelo Araújo, formado em Sistemas de Informação, com pós-graduação em Gestão de Projetos, experiência em Gestão de Produtos Digitais, trabalhou na Softplan, na HostGator, na Boa Vista, na Hotmart, e tem a própria empresa chamada Product House. A frase de impacto: gosto de resolver problemas reais com pessoas reais através de produtos digitais. Marcelo, cara, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado por fazer parte disso daí com a gente, de embarcar nessa jornada aí que a gente acredita bastante. E eu já te dou a palavra fazendo a primeira pergunta, que é, porra, conta aí pra gente como que foi o teu início na faculdade, como é que foram ali aqueles primeiros dias. Boa. Obrigado pelo convite aí, Hilário. Cara, então, eu vou até um pouco antes da faculdade, que eu desde fui adolescente nos anos 90 e eu não sei por quê, o meu sonho era trabalhar com um computador na minha frente. E aí eu sempre quis isso e direcionei meus estudos, minha carreira para estudar com tecnologias de alguma forma. Eu não sabia o que eu queria fazer com o computador, mas eu queria ter um computador na minha frente. Tá engraçado isso. Então eu já tinha isso desde sempre, né? Então eu decidi fazer a faculdade de Sistemas de Informação. Numa época foi lá em 2002, já faz um tempinho aí. Então me formei nisso, busquei. Eu já trabalhava numa empresa, numa indústria aqui em Joinville, em Santa Catarina. E aí eu busquei, eu mesmo paguei minha faculdade ali. Enfim, foi uma baita de uma Legal. jornada. Enfim, foi isso que me decidiu. É uma coisa que eu sempre quis desde de pequeno. E quando eu entrei na faculdade, acho que isso é um ponto interessante. Eu sempre fui o cara mais voltado para a parte de negócios, né? Na faculdade ali de. Não era o nerd tradicional que sabia linha de código para fazer tudo, né? Cara, não era. Pior que eu gostava assim de programação, mas meio que como um hobby, assim. Até eu fiz, antes da faculdade, eu fiz técnico em processamento de dados e lá eu estudei COBOL e Vixe, Pascal. Maria, que E maravilha. a galera nova não vai saber, mas o COBOL, você escreveu um campo na tela, você tinha que escrever uma página de É. código, né? Então, mas não, quando eu entrei para a faculdade, e eu tive um hiato ali, né? Quando eu terminei o segundo grau técnico para a faculdade, passaram uns 4 anos, assim, né? Que eu fiquei só trabalhando e aí quando eu voltei, não quero saber de programação, não, quero saber de negócio. Então, eu era o cara que meio que fazia a parte de negócio, os outros amigos meus programavam e eu apresentava também. Então, era mais esse contexto. E quais foram suas influências? O que te levou para esse mundo aí? Você tem também programador na família, ou uns nerds aí ao Cara, seu redor ou não? eu não sei dizer isso. Eu me considero um nerd, sim, mas não um nerd programador, vamos dizer. Mas eu sempre fui. Cara, meu pai era eletricista de automóvel, pra você ter uma ideia. E Legal. ele me falava assim: cara, tu gosta de computador, mas não aprende a usar, aprende a consertar, que consertar é o que dá dinheiro. Ele falava assim para mim, né? Mas eu sempre fui um moleque que jogava videogame, porra, jogava. Gostava de Star Wars, então eu sempre fui meio dessa coisa do Da espaço, de tecnologia, da inovação, né? tecnologia. Exatamente. Então, foi meio que uma coisa natural, assim. Né? Não tive E assim. teu pai provavelmente te incentivou nisso daí, né? Cara, incentivou. Até só um caos rapidinho, quando eu vim. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca e fiz um estágio em Furnas, numa usina termoelétrica de Furnas. E aí lá uma empresa estava implantando um software e meu chefe lá me indicou para trabalhar no projeto. E aí o cara me chamou. E aí era para morar em São Paulo. Daí eu fui falar com meu pai e falei: olha, o cara que tá me chamando para ir morar em São Paulo, tal, o que tu acha? Ele falou: vai fundo, tá esperando o quê, né? Então aí eu vim, foi aí que eu comecei minha trajetória, assim, já trabalhando com TI, que era para implantar um software que eu não conhecia, então eu dava treinamento, né? Legal. Então, aí eu falei: não, agora eu vou fazer a faculdade de sistemas e vamos para frente. Boa. Não, é interessante, cara. É interessante entender essa história.
É aquilo que todo mundo fala. Você olha para o passado para lembrar de onde você veio, né? Exato. E se preparar para o futuro. É bem, bem interessante. E aí, como que foi? Você, faculdade, começou a ver aquilo ali? Era o que você imaginava? Não era? Você caiu no mercado de trabalho, já começou a trabalhar? Como é que... Quer dizer, você já trabalhava antes, né? Mas agora, E, depois da faculdade, você tenta buscar algo voltado para aquilo ali que você se formou. Como é que foi esse início de carreira aí até montar a tua própria empresa? boa. Então, isso foi lá em 2000, 2001, que eu vim do Rio de Janeiro para Joinville, para São Paulo, né? E aí depois o cara vendeu o software aqui em Joinville numa indústria metalúrgica mesmo. E aí eu fui lá treinar mecânicos, eletricistas e tal. E aí eu comecei, isso antes da faculdade, né? Então eu trabalhava já ali como se fosse tinha vários nomes, né? Key user, product owner, podia dizer qualquer analista de negócio. Eu já era Exato. meio isso antes porque eu era o cara que ficava cuidando do software. Depois eu fui abduzido pelo cliente, e aí a empresa que eu trabalhava antes passou a ser meu fornecedor, né? Tudo Legal. isso antes da faculdade. Aí eu entrei para a faculdade, comecei a estudar, enfim, fazer sistemas. E aí eu fiquei num dilema, bem, bem ruim, porque era assim, para eu entrar no emprego como analista de sistemas, eu ia ter que reduzir o meu salário, É, sei lá quantos por cento, assim. Então eu ficava nessa, assim, e me demorei um pouco a entrar de fato na área de TI, assim, sem ser numa empresa com fim de tecnologia, né? Que a empresa que eu sim. trabalhava era metal, fazia peças de carro. Tecnologia era o meio, né? Não era a Isso, atividade fim. era um meio. Então eu fiquei um bom tempo. Eu vou te ser sincero, eu terminei a faculdade sem atuar diretamente numa empresa, assim, mas aí eu fui ficando de saco cheio da onde eu estava e, cara, vou tomar essa decisão. E aí me surgiu uma oportunidade para ir trabalhar numa consultoria de implantação de RP. E aí eu fui, saí de CLT para PJ, fui ganhando um pouco a menos do que eu ganhava, mas aí eu entrei na carreira. Foi um downgrade bom, que E, não diminuía tanto, mas te ajudou a fazer, a pivotar aí de carreira. acho que foi o primeiro trade-off da minha vida, assim, acho que foi esse. É, E aí o meu começo foi assim, daí fiquei um tempo nessa empresa, e aí lá deu uns problemas nessa empresa, ela começou a faltar grana, era mal administrada, atrasou salário, foi um caos. E aí eu fui galgando, fui indo, trabalhei de analista de sistemas numa outra empresa, já em Florianópolis. Inventei de empreender, acho que todo mundo tem isso na vida, assim, eu quero ser o dono do meu próprio nariz e tal. E aí é. eu é, comprei uma franquia de marketing digital, que eu queria empreender, mas não sabia com o quê. Daí eu comecei a estudar, a ver, e vi que marketing digital era um negócio legal, assim. E aí fui para São Paulo de carro com a minha esposa para ir numa feira de franchise lá em São Paulo. E aí decidi comprar essa franquia e fiquei 2 anos com ela, mas foi caótico, assim, tipo, não deu certo. Mas eu gosto de falar que foi essa franquia, foi essa experiência que me forjou a ser um product manager, a ser um gerente de produto depois. Por quê? Eu saí de ser o nerd ali, o cara que era mais introspectivo, para ir para a rua, para negociar contrato, para Sim. vender. E o que eu vendia era site, botava as empresas no Google. Tinha uma estratégia assim, eu ia lá, colocava uma empresa no Google assim com SEO, num guia Aham. virtual lá que a gente tinha. Quando eu botava em primeiro lugar na palavra-chave, eu ligava para ela e falava, ó, te coloquei no Google em primeiro lugar, vamos bater um papo? Tal. Aí eu ia lá tentar vender. Mas essa experiência enfim, foi um aprendizado grande, mas eu tinha alguns problemas na minha vida, meu filho nasceu, meu pai faleceu, teve várias Putz. coisas e eu não estava com a cabeça boa e acabou que eu fechei. E aí um ponto legal, sem me alongar muito, assim, nessa época eu estava morando em Florianópolis e eu estava começando a me envolver com questões de startup também. E aí, cara, eu trabalhava num coworking lá que tinha o Startup SC, foi acho que até hoje tem o Startup SC, e eles fizeram lá tipo um concurso para o Empretec.
para entrar no Startup SC, todo mundo tinha que fazer o Empretec do Sebrae. E aí eles sortearam umas vagas lá, tinha que fazer algumas coisas. Eu falei, não, vou fazer isso daí. E aí eu entrei para o Empretec, que, cara, foi um programa, na época, eu já fiz outros, mas foi um programa, não sei se você conhece como é que é o Empretec, mas é disruptivo, assim, né? Uma coisa maluca. E lá eu decidi que era hora de eu fechar essa empresa que eu estava, porque eu ia para o buraco se eu continuasse. Enfim. Mas só, né? Não, os nossos avós, é interessante porque eu tenho em paralelo mais ou menos a mesma história que você. Em 2001, 2002, eu também fui para São Paulo, mas, bom, nos anos 90 eu estava me formando na faculdade já, só para, né, em termos de comparação. Eu fiz engenharia de computação e não atuei como desenvolvedor, então eu sei bem essa história que você tá contando. E os nossos avós já diziam lá que só aprende quando dói. Né? Então, isso era em relação às chineladas, às palmadas que eles davam. Mas você traz no mundo de hoje, é fato, só aprende quando dói. Quando você põe a mão ali na massa e vê que não deu certo, né? E vê que, putz, esse erro aqui foi o meu. Eu não tenho como colocar ele em mais ninguém, foi meu o erro. E aí você consegue ver, aí você para analisar, são essas experiências mais dolorosas que a gente traz para o mundo da mentoria, que traz para o mundo da consultoria, do tipo, porra, não faz isso, porque eu já fiz e deu ruim lá atrás, né? Ou, se for fazer desse jeito, preste atenção nisso, porque eu não prestei e deu errado, né? É bem interessante essa história. E conta mais um pouco, eu vi que você trabalhou numa empresa chamada Softplan. Softplan, isso. Cara, eu tenho a impressão de que eu conheço. É grande a empresa? Sim. Esse nome não me é estranho. Conta mais pra gente como foi isso daí. Boa. Cara, a Softplan é uma empresa aí que eu tenho no meu coração, assim, a empresa é a empresa que eu mais gostei de trabalhar, acho que eu posso falar isso, porque quando eu estava nesse processo ali da minha empresa que estava quebrando, eu falei, cara, eu estava com um filho, rapidinho, já vou entrar no... Estava com um filho ali de alguns meses, e eu falei, cara, não dá para eu ficar brincando de empreendedor aqui, eu preciso voltar para o mercado. E foi a Softplan que me abriu as portas. Então, lá eu consegui uma oportunidade de analista de negócios, que era na época o cargo, e comecei a trabalhar, e falei, com foco assim, vou trabalhar, quero... Né, não pensava muito em crescimento, pensava em pagar os boletos, vamos falar assim, né? E olha que eu já tinha uns 32 anos já, né? E aí a Softplan, só para te explicar o que é, né? É uma empresa gigante, cara. Ela tem uns 2.000 funcionários. Se eu não me engano, eu não sei como é que é hoje, mas ela é uma das top 5 aí do Brasil de tamanho. Então, ela fica ali com a TOTUS, a Sênior. Sim. E ela tem 3 áreas de negócio muito bem definidas. Uma é justiça, então ela cria softwares para tribunais. Então, vários tribunais do Brasil aí têm software da Softplan. Agora eles estão com alguma... quando eu estava trabalhando lá, eles estavam criando um produto para advogados também. Tem uma área pública, que aí é para gestão pública, gestão de prefeituras, enfim. Tem que ter uma área específica para governo, né? Não tem como. Isso. Mas tem uma área que era para privado, que é onde eu trabalhava, que era para construção civil. Tem um RP chamado Cienge, e que é um RP específico para construtora e incorporadora. Daí é público-privado. Público-privado não, o público, eu quero dizer, os clientes são privados, empresas privadas. Né? Sim. E aí lá eu fui trabalhar inicialmente como um analista de negócios, né, na área de contas a pagar. Então, como é que era o meu trabalho nessa época aí? Tinha lá as construtoras, né? A parte de contas a pagar numa construtora é importantíssimo, porque ela compra muito e transforma em prédio, né? Então, basicamente. Exato. Então, era o produto mais usado do RP, era o módulo mais usado. Mas o meu trabalho era muito simples. Os clientes ligavam e falavam, eu quero um relatório X. Aí tá bom, virar para o desenvolvedor, quanto tempo leva? Vai levar 200 horas. Aí eu fazia a conta lá e ligava para ele, olha, vai levar 200 horas, não falava isso, né? Eu falava, vai te custar X mil reais, eu te entrego daqui a 6 meses. Então eu ficava fazendo esse intercâmbio. Aí, claro, né? Depois eu especificava, né? Eu era analista, né?
explicava Exato. para eles, tal, o que tinha que ser feito, enfim, e conforme o nosso cronograma lá ia fazendo. Só que era um trabalho, né, não era nada gratificante, vamos dizer assim, né? Mas assim, eu precisava trabalhar, enfim, mas Não, foi o que te deixou botar um pouco a cabeça para fora d'água ali, dar uma respirada. com Mal ou certeza, bem, você tinha um garantido ali para manter o moleque, né? com certeza. Não, mas eu tô te falando isso hoje, que não era legal, mas é com uma visão meio que de hoje, mas na época eu não estava pensando assim, eu estava pensando mesmo em trabalhar, enfim, e Para dar dar o o teu meu melhor. melhor, satisfeito da vida que alguém tinha te Isso. dado essa oportunidade. E ali, cara, foi interessante porque foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com a questão de agilidade, sabe? A cultura do movimento Uhum. ágil. Por quê? Quando eu trabalhava lá nesse cenário, os desenvolvedores odiavam trabalhar assim. Aí eles sim já estavam. Porque os caras eram. Enfim, eles já estavam estudando ágil. O desenvolvedor é um cara que estuda muito, né? Então eles É, já estavam um pouco mais à frente ali de nós ali. E fala, cara, a gente não tem que trabalhar assim, a gente está criando um elefante branco, o produto não é assim. Cara, mas a, o negócio da empresa é esse: a gente fazer customizações no software uma linha de receita. Então, cara, na boa, vamos trabalhar, falava assim para eles, né? E só que realmente isso, aí já fazendo o link com a área de produto, né? A empresa começou a fazer a tal transformação digital, né? Que isso. basicamente, lá no nosso caso, era criar uma área de produto. Ou seja, ao invés de a gente ter analistas, times gigantes, time de 16, 20 pessoas, e os analistas ali fazendo tirando o pedido, né? Tirando o pedido do cliente, né? Exato. A gente passou a trabalhar com gestão de produtos, de fato. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, comecei em evento de agilidade. E quando eu conheci o conceito de gestão de produto digital, sabe aquele meme do cara explodindo a cabeça? Né? Tipo, Sim. foi isso, cara, porque eu vi de fato propósito em tecnologia. Sabe assim, quando eu falo tecnologia, eu tô falando de software, né? Porque a gente lá atrás, você formou nos anos 90, cara, a gente fazia software com cabeça de desenvolvedor, né? Então, tipo, a Exato. gente não pensava na experiência do usuário, enfim, não pensava em nada disso. Não, e na minha época também nem tinha como. Era um monitorzinho de tela verde. E Exato. Né? quando você conseguia desenhar uma linhazinha no campo onde o cara tinha que preencher, já era um puta de um design. Isso era o desenvolvedor que fazia, né? Não Isso. tinha, não tinha experiência do usuário, não tinha interface e tudo mais. Era o desenvolvedor e ponto. Mas, E tem que cara, ser assim, né? é. Pode falar. Não, e hoje em dia tem que integrar, você tem que integrar tudo isso daí, tem que ser uma coisa síncrona, senão uma pecinha dessa daí falha, o resto tudo cai. Mas deixa, é, esse é o momento que, como a gente está em alta, né, estamos ali no meio da discussão, é um momento bom para interromper, para fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, que foge um pouco desse escopo, Tá. que é a PUC Angels, claro, foi criada para fomentar o empreendedorismo, a inovação, né, startup, investimentos, esse mundo todo. Mas, por outro lado, nós somos também uma associação sem fins lucrativos e toda a nossa criação, o nosso conceito é baseado na máxima de que a educação pode mudar o mundo, mas ninguém consegue aprender com fome. Então, a Sim. gente tem aí esse mote do fomento à educação e do combate à fome. Conta pra gente aí como que você enxerga isso daí, se você tem alguma experiência ou não, e como que você vê esses dois pilares da educação como forma de mudar o mundo e o combate à fome. Sim. Eu não tenho uma experiência direta, mas eu acredito muito, até a minha frase ali, né? Resolver problemas reais de pessoas reais com produtos digitais. E rimou, mas foi sem querer, né? É, Mas o que eu acho, cara? Eu acho que qualquer produto digital que resolva algum problema da sociedade, principalmente as menores, os menores públicos, vamos dizer assim, não em termos de tamanho de público, mas as pessoas que mais precisam, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, assim, um software que resolve o problema de empreendedores, para mim, está ajudando um pouco ali no combate à fome indiretamente.
Por quê? Porque, para mim, quem move o mundo de verdade são os empreendedores pequenos. As empresas pequenas, que elas chegam lá no fundo, né? Então, eu acho que nós que trabalhamos com tecnologias assim, quanto mais a gente fizer soluções que ajudam as pessoas que estão mais na base da pirâmide, nas pontas, melhor é. Então, por exemplo, a educação. Cara, o YouTube hoje é uma baita ferramenta de educação. Então, até fazendo um paralelo, eu fiz um post esses dias no LinkedIn que eu estava meio indignado, que eu vi uma notícia falando que não sei quantos bilhões de reais do Bolsa Família foram investidos em apostas. Você viu isso? Eu vi. Então, assim, aí teve um cara que comentou, não, tem que investir em educação. Tal. Cara, com certeza, esse cara, lá, talvez ele não tenha tido o acesso à educação, mas hoje em dia eu não sei se isso é tão verdade assim, se vale como desculpa, porque o cara, não sei se eu estou desviando do assunto, tá, mas a pessoa que está mais baixa, ele tem acesso a um celular e ele consegue assistir vídeos do YouTube, ele consegue aprender muita coisa, tem muita coisa de graça assim, para ele aprender e ele pode conseguir ganhar dinheiro de alguma forma. Então, se o cara... Com certeza esse cara já assistiu alguma coisa, mas ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro na aposta. Então, aí não é um cara que está... Sabe, ele não é por falta de educação, na minha visão. Exato. Não, deu para entender o paralelo que você fez aí. Ou seja, a tecnologia facilita a educação, ou seja, hoje você tem uma oferta de educação gratuita na internet. Exato. Por outro lado, se o cara tem um celular e dinheiro para investir em aposta, com esse mesmo celular, ele conseguiria acessar conteúdos gratuitos para aprender uma nova profissão, ou então para aprender sobre aquele aplicativo, aquele jogo que ele está investindo, que ele está a fim de investir dinheiro. Quer dizer, você pode, inclusive, pesquisar para saber se tem gente perdendo dinheiro com aquilo, se não tem. Então, deu para entender o paralelo que você fez, e é bem por aí mesmo, é bem por aí. Estou falando muito também, assim, eu não conheço muitos dados sobre a questão da fome e tal, mas falando num cenário desse que o cara tem um acesso ali, eu estou até falando de Brasil. Mas, por exemplo, eu acredito que tem muitas pessoas que talvez não tenham o celular. Né? Sim. Aí tudo bem, aí é outra coisa, a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. E aí eu acho que primeiro tem que fazer a tecnologia chegar lá, né? Então, por exemplo, o Elon Musk lá com o Starlink dele, ele fez a internet chegar lá no meio da Amazônia. Gratuitamente, né? Então, assim, eu acho... Eu acho... Não sei se a responsabilidade de acabar com a fome tem que ser... Acho que é de todo mundo, vai. Eu ia falar uma coisa errada aqui. Acho que ela é de todo mundo, não só dos governos, nem só das empresas. Né? As empresas podem ajudar demais. Assim. Exato. Maravilha. Então, cara, vamos agora para a parte... voltando para o nosso assunto principal lá, na parte final da nossa entrevista. Show. Resume tudo isso daí que você falou. Eu costumo dizer que essa é a parte da pergunta que você já respondeu. A gente está alguns minutos aqui conversando e eu vou fazer uma pergunta que com certeza você já respondeu. Mas direciona agora, assim, como que todo esse teu conhecimento, onde você pode atuar para ajudar as empresas a crescerem aqui? Em que momento, em que parte, em que área da empresa você pode usar esse conteúdo que você tem, essa tua experiência, para ajudar essa empresa a escalar? Boa. Cara, então, dos últimos 8 anos para cá, eu me especializei em gestão de produto digital. Então, isso aí que eu contei tudo da Softplan aconteceu ali 2016 para cá. Só rapidinho, depois da Softplan, eu passei por outras empresas de tecnologia, Hotmart, Boa Vista, enfim, como você já falou. E por que eu estou falando isso? Porque todas elas, eu trabalhei com produtos diferentes, com tamanhos de time diferentes, com culturas totalmente diferentes. Então, empresa extremamente tradicional, como a Boa Vista, uma empresa com um unicórnio, que é a Hotmart. Então, eu vivi situações em times de produto diversas. Né, diversas. Então, assim, como é que eu encaixo isso para uma startup? Cara, eu tenho não tenho um dado sobre isso, mas eu tenho uma crença, vamos dizer assim,
que muitas startups quebram aí, muitas delas quebram no começo por falta de gestão de produto. E o que eu quero dizer com gestão de produto? É saber se você atingiu lá como fazer o go-to-market, se você chegou no... Como é que fala? Eu esqueci agora a palavra. Quando você dá o fit... No break-even? Não, break-even, eu esqueci a palavra. Mas quando você encontra o teu mercado ali e agora o teu produto vai... Meu Deus, eu perdi a palavra, perdão mesmo. Nicho. Não é um nicho. Tem uma palavra que quando você encontra o produto, você está um tempo introduzindo o produto no mercado. Aí ele encontrou esse mercado e agora vai, os clientes gostam, a empresa está fazendo um produto bom e vai crescer. Tem um termo para isso que eu não lembro agora qual é. Eu posso ajudar nesse sentido. Por exemplo, se uma empresa é B2B, uma startup, ela começou a fazer um produto, começa a atender empresa grande, mas ela quer atingir um público maior. E aí ela não sabe se ela fica atendendo aquele cliente grande para ganhar dinheiro ou se em algum momento ela vai ter que dizer não e ir para atender o outro mercado. Então, eu posso ajudar nesse sentido. Eu posso ajudar também na criação da área de produto, a divisão dos times, aonde que nós temos que atacar, como que você define o roadmap de produto, toda essa parte de gestão de produto. E aí depende da área da empresa, se é construção civil, se é SaaS, se é... Sim. Seja qual for, o produto ele é uma área muito generalista. Sendo meio ou fim, você consegue... A empresa vai ter uma área como essa, né? Não importa se ela é a atividade meio ou se é a atividade fim da empresa. É isso. Bem interessante, bem interessante. Marcelo, cara, muito obrigado. Eu, por mim, eu falo isso sempre, mas é legal, eu gosto muito de conversar, conhecer gente, saber das histórias. Eu ficaria um tempão aqui batendo um papo, mas infelizmente não dá. Eu quero te agradecer mais uma vez, cara, pelo teu tempo, pela dedicação aí, por acreditar nesse projeto junto com a gente. E boa sorte aí, mais um conselheiro para as startups que estão chegando. E, eu quero deixar aí um minuto para você nas suas considerações finais, já dando aqui o meu até logo, até breve. Tá bom, obrigado. É isso, eu estou à disposição para ajudar tanto... Hoje eu trabalho com mentoria justamente para profissionais, então eu estou ajudando as pessoas que buscam vir para a área de produto para trabalhar em empresas e startups, então eu estou preparando as pessoas para isso, mas eu também posso ajudar muito os empreendedores, né? Então, quero ficar aqui à disposição para isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vamos bater um papo, marcar um café e a gente vê como evolui as conversas depois. Estou à disposição. Obrigado. Maravilha. Cara, muito obrigado, um grande abraço, até mais, hein? Até mais. Tchau, tchau.